Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta quinta-feira. Hoje é dia 6 de fevereiro, episódio de número 428. Muito obrigado pela companhia de vocês neste podcast, que de segunda a sexta-feira traz as principais notícias do dia com a ajuda das nossas colegas e dos nossos colegas repórteres daqui do Grupo Folha. Claro, com a sua ajuda também. Por isso, eu incentivo você a seguir interagindo conosco, enviando sugestões de matérias ou de entrevistas para o 999715300, além da seção de comentários do canal da Folha aberta para você no YouTube, onde você pode interagir conosco aqui sobre o que a gente estiver falando aqui no podcast. Bem, gente, 3 notícias de polícia hoje para abrir, já a gente vai falar sobre elas. Por exemplo, o caseiro que foi preso pela suspeita de estuprar a cunhada de 14 anos em São Luís do Anauá, interior aqui do estado. Vamos falar também sobre novidades em torno do cemitério clandestino, que é como ficou conhecida aquela área de mata na divisa entre os bairros Cinturão Verde e Pricumã, que assombrou a cidade e também o Brasil, né? Porque foi uma notícia que ganhou o Brasil, infelizmente, né? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre uma operação que prendeu suspeitos de matar um homem no Vila Jardim residencial, que fica no bairro Cidade Satélite. A exoneração do secretário de Cultura, a promoção do adjunto para titular dessa pasta e também o destino do secretário, agora ex-secretário de Cultura, e também você vai saber quem pode assumir essa secretaria adjunta que ainda está vaga, pelo menos até a última atualização que a gente teve aqui nos diários oficiais. E ainda, gente, sobre a reclamação da população sobre interrupções no fornecimento e odor de água, gente, lá no Distrito Industrial. E vamos falar, inclusive, gente, de uma decisão importante aqui sobre conta de água, que a gente teve aqui na nossa redação, uma informação de última hora aqui nessa gravação. Então, vamos começar aqui a falar aqui com a Marília Mesquita, nossa praticamente editora de polícia aqui. Seja muito bem-vinda, Marília, ao nosso podcast, Papo de Redação. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso Papo de Redação aqui pela 100.3, também pelo nosso canal no YouTube. Vamos logo começar papeando sobre esse caseiro suspeito de estuprar a cunhada de 14 anos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Marília. Lucas, é o JMBS de 40 anos, que ele é suspeito de estuprar a cunhada de 14 anos e ele foi preso na vicinal 22, zona rural do município de São Luís do Anauá, nessa quarta-feira, dia 5. Essa prisão ela foi efetuada por agentes da Delegacia de São João da Baliza. O homem ele foi processado pela Justiça e condenado a pena de 8 anos e 6 meses em regime fechado. A Justiça decretou a prisão dele, sendo cumprida pela equipe de São João da Baliza, e ele foi apresentado na manhã de hoje na audiência de custódia. E aí, bora relembrar um pouquinho como foi esse crime. Esse estupro ele ocorreu em junho de 2014, na sede do município. E aí consta na sentença judicial que o suspeito tinha um relacionamento com a irmã da vítima e na data do crime, ao retornar de uma festa na companhia da irmã e do cunhado, a adolescente relatou que dormiram no mesmo quarto, mas em camas separadas. Em um determinado momento, a jovem acordou com o suspeito em cima dela, cometendo a violência sexual. A vítima tentou se livrar do suspeito e gritou por ajuda da irmã para que acionasse a polícia. Com a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, o acusado negou as acusações e declarou que manteve relação sexual consentida pela vítima e que tudo não passava de uma armação criada por ela. Na ocasião, o acusado foi preso em flagrante por estupro. Geralmente o homem um homem criminoso, ele tende a desqualificar a vítima, né? Isso é muito comum, né, nas ocorrências policiais, né, Marília? Isso, sempre a culpa é da vítima. Que coisa. Agora vamos falar aqui um pouco sobre o cemitério clandestino, que foi um furo seu, né, para o Brasil, em que a terceira vítima acabou sendo identificada, né? A gente sabe que é um trabalho muito minucioso, muito complexo, e agora o ML tem novidades sobre a identidade dessa vítima. Afinal, quem é essa terceira vítima identificada, Marília? Lucas, é o venezuelano Daniel Jesus Vargas Natera, de 28 anos.
e ele foi aí a terceira vítima identificada pelo IML entre os 9 corpos achados em uma área de mata conhecida aí como cemitério clandestino, que fica na divisa dos bairros Pricumã e Cinturão Verde, numa área central aqui de Boa Vista. Segundo a diretora do IML, a perita odontologista Marcela Campelo, a causa da morte foi similar em relação às outras 2 vítimas, também venezuelanas: choque hemorrágico devido a um ferimento causado por arma branca. O corpo foi liberado para os familiares nessa quarta-feira, dia 5, mesmo dia da identificação. Não há registros de boletim de ocorrência relatando o desaparecimento do homem, foi o que informou a Polícia Civil. E aí, conforme a diretora, a identificação das 3 vítimas consistiu em análise pericial da arcada dentária, e a primeira vítima que foi confirmada aí desses corpos foi uma mulher também venezuelana de 38 anos, cujo desaparecimento foi registrado em 8 de novembro do ano passado. A segunda vítima foi um homem também venezuelano de 34 anos, que estava desaparecido desde o dia 24 de dezembro. A Marcela voltou a enfatizar a importância do comparecimento de familiares de pessoas desaparecidas para apresentar os documentos necessários que auxiliem nas investigações para esclarecer as identidades das vítimas. Pois é um crime que indica, né, um forte indício aí da atuação de, infelizmente, quadrilhas venezuelanas, facções venezuelanas, porque é um modus operandi de quadrilhas, né, perigosíssimas. Isso só reforça realmente que precisa-se de políticas públicas mais incisivas para garantir a segurança, para garantir também a punição desses criminosos e impedir de fato com que essas quadrilhas possam atuar aqui no Brasil, né, gente? Aqui é inadmissível isso. Logo, Roraima, que é uma terra, era para ser uma terra tão tranquila. E além de identificar essas vítimas, também identificar os autores Sim. desses homicídios, porque até o momento só 2 homens foram presos, suspeitos de matar essas 9 pessoas, e desde então não tivemos mais informações sobre outras prisões, sobre o desdobramento das investigações, então é importante aí que a Polícia Civil ela dê mais uma resposta sobre esse cemitério clandestino, e graças a Deus que essas vítimas estão sendo identificadas até que de uma forma rápida, Sim, com certeza. tendo em vista aí como essas pessoas foram encontradas, muitas delas aí já em avançado estado de ossificação, né? decomposição, enfim. Pois é, realmente vai ser um trabalho bem complexo. Não sei exatamente o contexto de cada vítima, né? Até porque a gente não recebeu muitas informações sobre como estavam esses corpos que foram identificados, mas a princípio a gente crê que quanto mais ossificado, quanto mais tempo levou aí para se decompor, realmente fica mais difícil aí o trabalho da polícia. E para fechar, Marília, eu queria que você falasse também sobre essa operação que prendeu suspeitos de matar um homem lá no residencial Vila Jardim, né, que infelizmente foi tomado pela criminalidade. Lucas, é o desdobramento de uma investigação que teve início no dia 1º de dezembro de 2024 para esclarecer a morte de Maxwell dos Santos Oliveira, de 44 anos, e levou a Polícia Civil de Roraima a deflagrar nas primeiras horas de hoje a Operação Veritas Mortis para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e 2 de prisão temporária contra 2 suspeitos do crime. E essa ação ela foi deflagrada no residencial Vila Jardim, que fica ali no bairro Cidade Satélite. A ação ela foi coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, por meio da Delegacia Geral de Homicídios, e contou com o apoio de 3 equipes operacionais, incluindo uma da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e o Grupo de Respostas Tática.
A operação ela contou também com o apoio de uma equipe do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. E aí, como, de acordo com a Polícia Civil, houve mudança na linha de investigação. De acordo com informações prestadas pelo delegado da DGH, que é a Delegacia Geral de Homicídios, que presidiu as investigações, o Jean Daniel, após a morte de Maxwell dos Santos. Inicialmente, testemunhas relataram à Polícia Civil que a vítima teria sido atacada na rua ao voltar do atendimento a um cliente, já que trabalhava com conserto de celulares e que sofreu 8 facadas em uma Nossa. tentativa de latrocínio. E aí tem uma aspas do delegado que ele diz o seguinte: com a história apresentada pelas testemunhas, logo após a morte da vítima, os policiais passaram a investigar um possível acerto de contas envolvendo uma facção criminosa. No entanto, as investigações realizadas pela equipe da DGH apontaram que o crime ocorreu dentro do apartamento da vítima, no residencial Vila Jardim, e foi motivado possivelmente por uma briga familiar, disse o delegado. E aí, ainda conforme o delegado, as apurações indicaram possível envolvimento da filha da companheira de Maxwell, uma jovem de 22 anos, e o marido dela de 21 anos. Eles levaram a vítima ao hospital, alegando suposto latrocínio. No entanto, os dois suspeitos do crime e a companheira do acusado, ao serem ouvidos na delegacia, entraram em contradições em alguns detalhes que levaram a polícia a aprofundar ainda mais as investigações. Com isso, a polícia conseguiu esclarecer por meio de outras testemunhas que a vítima sofreu as facadas dentro do apartamento que fica lá no Vila Jardim após uma discussão familiar durante uma bebedeira. E aí, durante a operação de hoje, os policiais apreenderam celulares e outros objetos mencionados no inquérito policial instaurado, além de encontrar a possível arma do crime. E aí, com o uso do luminol, peritos do Instituto de Criminalística, perito Dimas Almeida, constataram vestígios de sangue em diversos pontos do apartamento, reforçando os depoimentos colhidos. E aí esse casal, ele foi encaminhado à sede da delegacia, onde tiveram suas prisões formalizadas e eles serão apresentados amanhã na audiência de custódia. E aí o que que significa o nome dessa operação, Lucas? O nome da operação é em latim e significa a verdade sobre a morte. E ainda durante a operação, durante a ação policial lá no Vila Jardim, a equipe da DRE localizou um albergado que chegava de uma festa em companhia de uma mulher. O homem alegou que vinha da balada, mas ao ser feita a consulta na DICAP, foi constatado que ele não poderia participar de festas após as 20 horas, e aí ele foi levado aí também para a delegacia. Acabou que a polícia fez 2 trabalhos em um só, 2 hein? trabalhos em um só. Obrigado, Marília, pela participação. Até uma próxima aqui. Tchau, Lucas. Tchau para você que está nos acompanhando e até a próxima. E olha, gente, o governador Antônio Denário, do Progressistas, exonerou o secretário estadual de Cultura, Jafé Oliveira, de 40 anos, após 13 meses no cargo, né? 1 ano e 1 mês. Com isso, o chefe do executivo promoveu o secretário adjunto Alex Ferreira, de 42 anos, como titular da pasta. Então, é a primeira mudança importante no primeiro escalão do governo em 2025 e, publicamente, o governo costuma dizer que as alterações fazem parte da dinâmica da administração pública, né, da gestão pública. A gente tem um perfil aqui rápido do Alex Ferreira, que ele já foi secretário municipal de Agricultura de São Luís do Amapá e trabalha no governo desde dezembro de 2018, quando Denário foi nomeado interventor federal. De lá para cá, ele foi diretor administrativo da SER, a Companhia Energética de Roraima, diretor do Instituto de Modernização da Secretaria de Gestão Estratégica e Administração, a SEGAD, diretor administrativo da Assembleia Legislativa de Roraima, secretário adjunto das cidades, até assumir a Secretaria Adjunta de Cultura em 2024. Ele nasceu em São Luís do Amapá, é casado, pai de um filho
E lembrando também que ele é licenciado em História, né, professor de História, formado pela Universidade Estadual de Roraima, UE, além de especialista em gestão de ensino e em gestão estratégica e relações interpessoais. Então tem um perfil aí de gestão. O novo secretário de Cultura informou que pretende continuar a política de aproximar a pasta dos segmentos culturais, uma política que foi iniciada ainda na gestão de Jafé, além de lidar com o desafio do aumento do orçamento do setor nos últimos 3 anos. Disse que o foco de gestão vai ser a aproximação com esses segmentos para poder conseguir traçar metas e estratégias para que eles possam ser mais assertivos nas tomadas de decisões. A gente também procurou o Jafé Oliveira, que informou que está assumindo agora à tarde a diretoria técnica da CAE, a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, e que essa mudança foi, nas palavras dele, programada como parte de uma adequação da gestão pública. Ele falou que não houve motivação específica, né? Nada político, né? Mas sim um convite do governador para poder assumir esse cargo. E para o bom andamento da administração pública sempre se faz necessário essas adequações sem nenhum prejuízo à sociedade, neste caso em especial. Ele fala que a comunidade artística cultural do nosso estado, nesse caso, né? Ele fala também que segue em uma nova missão e com um sentimento de gratidão ao longo desses pouco mais de 5 anos na pasta. A gente lembra também que o Jafé foi secretário adjunto, ele assumiu a pasta depois de 10 meses que a pasta não tinha um secretário fixo, né? Estava como secretário interino, depois daquela demissão polêmica lá, na verdade polêmica por conta da situação do Sherenson, né? Que foi acusado de várias acusações de violência doméstica, né? Enfim, né? Então por isso que ele tinha saído do cargo e aí o Jafé assumiu e aí agora está de saída da cultura para ir para a CAE. Agora você me pergunta quem vai ser o secretário adjunto de cultura. A gente recebeu uma informação agora à tarde de que possivelmente o ex-vereador Sandro Baré, que é filiado ao Partido Progressistas, partido do governador, ele deve assumir a secretaria adjunta. Foi convidado pelo governador, mas até o momento não há nomeação oficial no Diário Oficial sobre o Sandro Baré, né? Então, mas ele é o favorito para poder assumir esse cargo, né? E por falar em CAE, gente, a gente também aqui acabamos de saber que a Justiça suspendeu provisoriamente a decisão dos deputados estaduais de suspender o aumento de mais de 8% da tarifa de água para este ano. Água e esgoto, né? Porque você sabe que 80% da conta de água é taxa de esgoto, né? Então, a Justiça decidiu suspender o decreto dos deputados estaduais, né? Que foi o decreto de sustação da tarifa do aumento da conta de água, quase 10%. Então, qualquer novidade, qualquer informação detalhada, você vai lá no nosso portal folhabv.com.br que nós vamos ter uma matéria completa para falar a respeito disso. E ainda falando de água, a Adriele Lima está para falar exatamente disso, né? Nesse contexto, Adriele, os moradores do Distrito Industrial estão reclamando de problemas no fornecimento de água, né? Tá faltando água, às vezes tem água, mas outros dias não tem, né? E além do mais, quando tem, a água está fedorenta, né? Que situação que vive os moradores do Distrito Industrial. Exatamente, Lucas. Oi a todo mundo que acompanha o Papo de Redação dessa quinta-feira. A gente foi lá no local, né? Conversamos com alguns moradores e, segundo os relatos, a falta d'água é frequente e muitas vezes o fornecimento só acontece durante a madrugada. Uma moradora que preferiu não se identificar, ela contou aí que já passou o dia inteiro sem água e que quando tenta buscar alguma informação com a CAE, a resposta nem sempre é satisfatória ou ela recebe alguma ignorância, né? Alguma resposta ignorante. Diante do problema, alguns moradores aí também já buscaram algumas alternativas. Um deles disse que precisou perfurar um poço artesiano, pois a água só chegava por volta das 23 horas, né? E isso quando chegava. Agora ele também está compartilhando esse recurso aí com os vizinhos, diante da situação. Além da irregularidade no abastecimento, há reclamações sobre a qualidade da água, Lucas, como você falou. Segundo os moradores, a água chega às torneiras com forte odor de cloro e aparência duvidosa. Uma residente relatou que o cheiro lembra água sanitária, o que há uma preocupação sobre a filtragem da água. É uma situação complicada, hein? O problema, segundo os relatos, né, se arrasta aí há anos, e mesmo com reclamações recorrentes, a solução nunca é definitiva. Quando há resposta da CAE, o abastecimento melhora por um tempo,
mas logo o transtorno retorna. A comunidade aí reforçou que o bairro depende de um poço artesiano da própria CAE e questiona essa falta de plano eficaz para garantir a regularidade no fornecimento. A gente procurou a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, que não se manifestou sobre o caso até o momento, e o espaço segue aberto aí para explicações. Com certeza. Deixa eu só aqui atualizar. Papo de redação é isso mesmo. Acontece na hora. Vamos atualizar aqui o e-mail para poder ver se tem alguma resposta da CAE? Não. Ainda não. Até o momento, realmente não recebemos retorno da CAE, mas o espaço fica aberto. Agora, vamos aguentar esses quase 10% de conta de água aí, né, gente? Vamos lá. Vamos crer que as coisas vão melhorar. Exatamente. O jornalista é muito pessimista, muito realista muitas das vezes, mas no fundo a gente tem esperança, não é verdade? Exatamente. Eu sou uma pessoa um pouco até esperançosa demais. Que bom, que bom. O jornalismo precisa de pessoas como você, Adriele. Muito obrigado pela tua participação. Nada, Lucas. Até a próxima. E é isso, gente. Agradecer demais a companhia de vocês no podcast Papo de Redação, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes e companhia. Eu, Lucas Luquezzi, agradeço demais a companhia de vocês. E amanhã, às 6 da tarde, estamos de volta aqui no Grupo Folha. Qualquer situação nova, vai lá no nosso portal folhabv.com.br. Tem a nossa rádio também, 24 horas disponível aqui. Qualquer situação nova, qualquer notícia, você fica acompanhando a nossa programação da rádio. Mas também você pode acompanhar nosso noticiário amanhã às 7h30 da manhã. Bom Dia Roraima com o Nathanael Vieira. As redes sociais da Folha BV estão 24 horas por dia também. Folha BV no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram. Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E eu estou no Instagram como Lucas Luquezzi. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6 da tarde, se Deus quiser.